Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Antes de começar o papo de hoje, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal do YouTube, deixando o seu like, que é importante para que esse vídeo chegue até esse povão de meu Deus aí. Já se inscreve também no nosso canal lá no Olá Podcast, né? Tem o site também do Olá Podcast, www.olapodcast.com.br, e a gente também tá no Spotify, tá bom? E no papo de hoje a gente vai conversar com uma fera da esgrima, minha parceira de clube, lá do Esporte Clube Pinheiros, grande Marcela Silva. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Prazer falar com você. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigada. Falar de uma modalidade que acho que, como todas as outras, tirando, né? Futebol, basquete, vôlei, é pouquíssimo falada, pouquíssimo difundida, mas mesmo assim a gente tem uma campeã mundial, né? A Nathalie Milhausen, que fala? Milhausen. E aqui a gente tem muita dúvida sobre a esgrima, porque como muitos esportes, tem muitas peculiaridades, né? Então, vamos começar falando, eu acho que a gente pode começar falando, talvez, da tecnologia, né? Porque, bom, explica você fala melhor do que eu, como é que é feita a história dos pontos. Bom, acho que você pode dar primeiro um en passant geral da modalidade, como que funciona a esgrima. Bom, a esgrima é dividida em 3 armas: o sabre, florete e a espada. E a diferença entre eles é a área de toque. O florete vale toque somente no tronco, né, que é na parte do peito e das costas. A espada vale toque no corpo todo. E o sabre da cintura para cima. Tá, então calma aí, vamos lá. O que diferencia a arma? Já me assusta que fala arma, né? Tipo, a gente fala de esporte, fala arma. Tirando tiro, essas coisas, tiro olímpico e arco e flecha, é estranho, né? Falar espada aqui, mas é uma arma. E qual a diferença? É o que? Na empunhadura, florete, espada, o que é? É assim, o florete era uma arma, se a gente pensar no antigamente, que foi desenvolvida para treino, então é uma arma leve. E principalmente a área de toque, por ser aqui na região onde tem os órgãos vitais, era onde as pessoas treinavam a acertar essa região. Aí se você pensa na vida real, a espada, né, na hora ali do combate mesmo, que vale toque no corpo inteiro, né, ou né, você vai acertar o seu adversário em qualquer lugar, eram armas mais pesadas, que é a realidade no caso da esgrima. O florete e o sabre, eles pesam 550 gramas e a espada 750. Entendi. Então o sabre e o florete são armas mais leves, já a espada ela é um pouquinho mais pesada. E a diferença também, por exemplo, a espada, que vale o toque na mão, no florete não vale, ele tem o copo um pouquinho maior. O sabre era uma arma usada pela cavalaria. Então se você pensa, se você está em cima de um cavalo e eu também, onde que é a área mais fácil para eu tocar você? É da cintura para cima. E é uma arma que vale tanto o toque de ponta quanto o toque de lâmina, porque era uma arma de corte. Já o florete e a espada são armas de perfuração, então só vale toque com a ponta. Então se, por exemplo, eu jogo espada, se eu bato a minha lâmina no braço de alguém, não vai valer o ponto, só vai valer o ponto quando eu fizer o toque com a pontinha dela. Entendi. E assim, assim, como espectador, confesso a você que eu vi pouquíssimos jogos e chama jogos, né? Isso é legal. Sim. Falar, é jogo de esgrima, né? Sim, não é luta porque não tem o contato corporal, ele é proibido. A partir do momento que você tem o contato corporal, o árbitro para o combate e aí você recomeça. Entendi. E assim, eu acho que alguns esportes talvez não caiam no gosto do público. Depois a gente fala um pouquinho do fora das 4 linhas, mas falando de dentro, eu acho que às vezes falta um pouco disso aqui, de explicar, do entendimento, porque às vezes eu tô vendo, cara, agora pegou, aí não contou ponto nenhum, não, agora pegou. Acho que é justamente o que você tá falando, depende da arma que tá usando. Sim, né? E principalmente o sabre e o florete, que são armas de convenção, né, assim, depende da interpretação do árbitro para validar o toque. A espada é mais simples. Se toca os dois, é ponto para os dois. Se toca um só, é ponto de um só. São algumas ações que precisa da interpretação do árbitro, se está fora da pista, ou se a pessoa passou e acertou na primeira tentativa, né? Tem algumas regras específicas, mas são mais raras. Agora, já no florete e no sabre, não. Precisa da interpretação do árbitro. Mas como interpretação? Não é no toque que tem um negocinho que acende? Sim, mas eu vou te explicar. Por exemplo, vamos pegar um esporte mais simples, que é o basquete. Eu aprendi isso com o meu antigo técnico. Por exemplo, como você faz o ponto no basquete? Arremessando a bola na cesta. A bola da esgrima, a prioridade que a gente chama, é a ação ofensiva. Então, por exemplo, eu comecei a ação ofensiva, eu estou indo para frente. Você começou a ação ofensiva depois de mim. Quando a gente toca junto, eu iniciei a ação ofensiva, então o ponto é meu.
Como você rouba essa prioridade? Como você rouba a bola na esgrima? Com contato de lâmina. Então, por exemplo, eu iniciei a ação ofensiva, e aí você bateu na minha lâmina e a gente se tocou. A partir do momento que você bate na lâmina, você rouba a prioridade. Isso. Então, por isso que precisa da interpretação do árbitro para conseguir enxergar. Nossa, cara, eu achava que esse árbitro de, sei lá, de handball era difícil. Imagina, o cara tem que olhar, tocou na lâmina. Tudo bem que tem um olho clínico do cara, o cara tá Sim, ali a gente direto. hoje em dia tem vídeo-arbitragem também. Então, o atleta, ele consegue, dependendo do quadro, assim, semifinal, oitavas de final, ele consegue pedir a vídeo-arbitragem para validar o toque. Chama no VAR que rola. Sim. Meu, legal. E outra dúvida que eu tenho, ainda dessa parte aí de equipamentos e tal. Por que tem uma cordinha segurando vocês? Vocês estão presos aonde? O que é aquilo? Aquilo é uma enroladeira. Na verdade, a esgrima é um sistema elétrico, né? Dentro da lâmina, no florete, na espada, tem um fio que ele é conectado na tomadinha. Tem uma tomadinha assim dentro do copo. A gente conecta um fio por dentro da roupa. Mentira. Uma tomadinha. Aí o fio passa por dentro da roupa. E aquela cordinha que fica presa na gente é enroladeira. A gente conecta a outra ponta do fio e ela está conectada ao placar. Então é um sistema elétrico. Nossa Quando você Senhora. toca, acende o placar. É só por isso. Você tem que ser técnico em esgrima, técnico, né, a parte técnica da esgrima mesmo. Você tem que ser técnico em elétrica e tem que saber as espadas, as armas, enfim. Cara, muito interessante isso. Não fazia ideia. Pra mim era, não sei, acho que era um delimitador aquilo lá pra você não avançar. Não sabia que tinha relação Não, é mais com relacionado somente a à parte elétrica. Até que nas Olimpíadas não usam enroladeira, né? É um sistema Bluetooth. Bluetooth, aí as coisas, né, funcionam melhor. Você participou de Olimpíada? Não. Ainda não. Você tá com quantos? Desculpa te perguntar. Quantos anos tá? 27. Ixi, até quantos anos vai? Ó, a gente teve o vice-campeão olímpico do Rio. Era um húngaro holandês, acho que era húngaro, tinha 42 anos. Nossa, que sonho. Não fala com essa cara 42 anos que eu tô com 38. Não, é que assim, eu tenho muitos anos ainda, sim, se sim. eu quiser. É 15 anos aí o cara, né, de diferença pra você. Bastante tempo, é um esporte. Tem muita lesão na esgrima? Muscular? É porque é um esporte unilateral, né, então a gente acaba forçando muito um lado, acaba forçando demais, né? E a gente fica um pouco torto. Eu confesso que às vezes vendo lá a equipe de esgrima, que você faz parte lá do clube, treinar, faz umas coisas com o joelho, assim, que eu tenho o joelho podre, né? Então eu fico olhando umas coisas assim e falo, cara, nossa, e é muita repetição, né? Sim. E aí é um gesto muito técnico, então, tipo, aqui, o ombro também, é só de deixar meu braço nessa posição aqui incomoda. Então, quanto tempo de luta? De jogo, assim, é por round, é por set, como é que funciona? A esgrima, a competição em si, ela é dividida em duas fases, que é a fase de pools, que é um grupo que todo mundo joga com todo mundo, como se fossem as chaves de time de futebol, né? Sim. Tem ali o grupo e todo mundo joga com todo mundo, e a segunda fase, que é a fase eliminatória, que depende do resultado que você teve nas pools, e aí é o mata-mata até a final. Entendi, mas eu digo, o tempo do jogo em si. Na pool é 3 minutos, né? A 5 pontos. E a eliminatória são 3 tempos de 3 minutos, com um intervalo de 1 minuto. Você joga 3, descansa 1, joga 3. E aí, não é tipo vôlei por 7, assim, tipo, vai acumulando desde o primeiro... até 15 pontos, na verdade. A eliminatória 15 e a pool é 5 pontos. E aí, se acabou o tempo... Quem tá na frente ganha e tal. Isso. E aí, por exemplo, caso empate, que as pessoas falam, acaba empatado. Não, na esgrima não empata. Se acabou empatado, né, o placar tem 1 minuto para você jogar a prioridade. O placar, ele sorteia aleatoriamente um dos dois lados, e aí você tem 1 minuto para tocar, se a prioridade não for sua, né, ou que seja. E aí, se acabar esse tempo sem acontecer o toque, ganha quem tem a prioridade, que o placar escolheu. Entendi. Então acho que todo mundo agora já sabe um pouquinho de esgrima, já dá para torcer um pouco, né, quando vê na televisão, enfim. A gente tem a Natália Mulhausen como campeã mundial. Não foi no último mundial que ela ganhou, né? Foi 2019. 2019 é mundial de 2 em 2 anos. Não, ele é anual, mas não teve todo ano. porque... Por causa da pandemia. Por conta da pandemia. E não teve 21 ainda? Não. Vai... de Olimpíada não tem. No de Olimpíada não tem. Uhum. Então temos a atual campeã mundial. Sim. E é por categoria que separa? Eu tô chatão com as perguntas, né? Porque não, dúvida mesmo. A gente tem que falar de esgrima. Porque o que é? Categoria, sim, por peso, por idade? Apenas por idade. Não tem restrição de peso como alguns esportes, é apenas por idade. Então o que é? Nossa, a gente, desde as criancinhas, a gente tem sub-9, sub-11,
aí tem infantil 13, tem pré-cadete, que é 13, 14 anos, cadete, que é 15 a 17, juvenil, que é até 20 anos, e aí a partir de então categoria adulta. E queria até falar que existem as categorias veteranos, 40, 50, 60, 70. Aí, ó. Não tem idade para esgrima. Mas tem campeonato mundial? Tem. Oh, que legal. Sul-americano. Uma vez eu já vi assisti aqui no Brasil, teve um sul-americano veterano, eu vi um senhorzinho assim do Chile, ele devia ter uns 70 e blau, acho. Assim, claro, não jogam que nem a gente, mas assim, impressionante de como a pessoa proporciona, assim, nessa idade, né, assim, ter essa agilidade que a gente tem na esgrima, que a esgrima é como se fosse jogar um xadrez em movimento, de você pensar, induzir a pessoa a fazer o que você quer, né? Então eu achei muito legal, porque eu mesma nunca tinha visto assim, né, um senhor. E é inevitável você pensar, será que eu com 70 anos vou estar fazendo aquilo? Olha, e eu fico pensando assim, seriamente, porque tem muitas pessoas que fazem e eu falo, nossa, é um vício praticamente, né? Então, mas você sofre muito com lesão? Eu tenho algumas lesões, tem algumas que são crônicas já, assim, que não tem... Eu te pergunto porque direto a gente se tromba lá na físio, passa na físio aqui, passa. Fisioterapia do clube, pra quem é atleta, sabe que lá é o ponto de encontro de todo mundo. Mas você tem o quê? Eu tenho uma lesão na mão e, assim, tem aquelas dores normais de treino. Mas na mão por causa de segurar? Eu tive uma epicondilite no cotovelo e meu músculo, ele fadigava. E... na época, eu acho que eu segurei com muita força, assim, né? O punho, aqui tem alguns tipos de punho. Na época eu jogava de punho anatômico e eu acho que eu segurava muito forte. E eu perdi a face aqui da mão, né? Que é aquela capinha que segura o músculo, pra quem não sabe. E aí qualquer mínimo esforço que eu faço, a minha mão, ela incha muito. Pra treinar, e que agora eu troquei o punho, né? Na verdade, porque eu tô jogando de punho francês. Então a gente tá testando pra... Oi? É outro punho, é um tipo de punho. Jogando em francês. Jogando de punho francês. Tá. E esse outro punho a gente chama de punho anatômico. E do punho anatômico tem algumas variações. Alemão, belga. E o punho francês é aquele reto, é aquele mais comum que a gente vê das espadas, né? E agora eu tô jogando com ele pra ver se eu sinto um pouco menos de dor. Mas é como se fosse começar do zero. Porque taticamente, tecnicamente, é tudo muito diferente. Então esse ano foi o primeiro ano que eu joguei os nacionais com o punho francês. Por conta da lesão. Pra ver se dói um pouco menos. Porque eu fico mais forte, fico fortalecer um pouco mais, né? E faço menos força. Perco algumas coisas, porque o outro punho, ele tem uma característica mais de você fazer ação ao ferro, batimento, tomada. E esse outro punho, o punho francês, é um punho de escape, que você entra na distância do adversário sem o contato de lâmina. Né? Então a gente tá tendo que trabalhar coisas totalmente opostas. Entendi, olha que loucura, né? Você tem que se adaptar, como você disse, começar do zero por conta de uma lesão, tem que se adaptar. E bem-vindo à minha vida, porque a minha vida esportiva foi praticamente dos últimos 10, 12 anos, foi isso. Foi me adaptar às minhas lesões, às minhas cirurgias. Eu fiz 7, né? Nossa. Foram 2 de ombro direito, 7? Não sei se 2 de ombro direito, uma de ombro esquerdo, uma de mão, 2 de joelho esquerdo, 1 de joelho direito, perdi as contas, mas deve ser isso, por aí. Gente, eu jamais faria um esporte de contato. E na verdade não é nem muito pelo contato. Quer dizer, algumas foram, mas outras foram por repetição, por, né, esporte alto rendimento, não tem como, de né? potência, de mudar a direção, então mudando de direção. A gente, tipo, você na esgrima, você faz força pra frente e pra trás, né? Você não muda a direção. O tempo inteiro a gente salta, muda a direção, salta, muda a direção. Repetição, ombro, potência, diferente do basquete. O cara do basquete, se ele quiser, ele fica lá debaixo da cesta, se ele quiser não, né? Porque também tem um desgaste, enfim. Mas o cara consegue dar lá 500 arremessos sozinho na quadra. Eu não consigo dar 20 arremessos, né? Porque é potência, é gesto técnico, tudo que dificulta muito. Mas enfim, isso aí é coisa dos velhos doídos, das dores da vida. Mas, e vamos falar assim um pouquinho... para entender um pouquinho a estrutura da esgrima fora. Como é que está disposto? Os atletas, eles sempre representam um clube, ou eles têm algumas modalidades, por exemplo, que conseguem competir, sabe, sozinho, né? O cara não tem o clube e vou competir sozinho. E você está me falando aqui em off que até para a seleção brasileira os atletas precisam pagar suas passagens para competições internacionais que classificam para a Olimpíada, por exemplo. Então, eu imagino que, como a maioria dos esportes no país, não seja uma coisa tão simples assim. Então eu queria que você me explicasse como é que é. São clubes que
que sustentam os atletas. Você, como eu, também é uma privilegiada de estar no Esporte Clube Pinheiros, de poder ter uma ajuda de custo, de poder viver do esporte, de poder... Me conta um pouquinho como é que funciona isso na esgrima. No Brasil, as competições, elas são, né, organizadas pela Confederação Brasileira de Esgrima, mas você tem que estar associado a um clube para poder participar dessas competições. Você pode jogar uma competição anual como convidado, sem estar associado a nenhum clube, mas para você jogar e você estar no ranking, você precisa fazer parte de algum clube, alguma academia, alguma escola de esgrima. Internacionalmente, você joga apenas por país. Não tem, assim, por exemplo, igual no futebol, algum basquete, né? Que tem os times, né? Até no handebol tem, né? O pessoal que vai jogar fora. Tipo um campeonato, sei lá, mundial de clubes. Não existe isso. Não, a gente joga apenas, assim, pela seleção. Isso. O que acontece é que algumas pessoas, assim, quando estão na idade de faculdade, vão para alguns países, principalmente Estados Unidos, e jogam pelas universidades, para estudar, bolsa de estudo. Isso. Mas fora isso, não tem. A gente joga internacionalmente apenas pelo país mesmo. Entendi. Você não consegue... Entendi agora o que você falou. Você não consegue, tipo, você é contratada por uma equipe... Do Japão, por exemplo. Não. Quem que são os países fortes? Europeu? Olha, depende muito a arma, né, especificamente, mas assim, tem muitos países fortes. Na Europa tem diversos países que são muito bons. Na Ásia também, a China é muito boa, a Coreia é muito boa. A Coreia teve ótimos resultados agora, né, na Olimpíada. Mas, por exemplo, na minha arma eu jogo espada. As coreanas são muito boas, da espada, as polonesas, as italianas, as alemãs também são fortes. Tipo, entre os 10 primeiros ali, 10 primeiros colocados, varia muito. Tipo, o 10º teria condição de ser campeão, por exemplo. Varia. Entendi. E aí, voltando, eu voei aqui na história de ranking aí, mas voltando à história dos atletas no Brasil. Como que vive um atleta de esgrima? Você consegue... Vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, né? Mas... Você não consegue, tipo, viver do esporte e fazer seu pé de meia, me aposentei, valeu, obrigado. De jeito nenhum. Olha, eu acho que existem alguns atletas que conseguem, mas a esgrima, assim, por exemplo, é um esporte elitizado, né? Eu mesma, por exemplo, não vim de uma família com a condição financeira, assim, abastada. Eu trabalhei muito, assim, tive que fazer, por exemplo, na época... Eu saí de uma universidade pública, né, para me dedicar ao esporte, com o objetivo de me classificar para uma Olimpíada. Todo mundo olhava para mim e falava que eu era louca. Mas né? eu te entendo completamente. E foi por muito pouco, foi por entender que tem coisas que não dependem de mim, que depende de confederação, depende de clube, depende de recurso, porque não são todas as pessoas que têm recurso financeiro para ir uma vez por mês para a Europa para jogar um campeonato mundial, uma Copa do Mundo, um Grand Prix, né? Sem contar que, assim... Para você ficar bom, até você ter um reconhecimento, conseguir um patrocínio, você tem gastos para isso. Você precisa jogar as competições e às vezes o que você recebe é para subsistência. Você não consegue guardar dinheiro, né, investir. E sem contar que a gente sempre tem essa preocupação de não conseguir viver do esporte, então acaba tendo que estudar, né, fazer faculdade, fazer algum curso, né, para conseguir ter esse respaldo financeiro também, que às vezes o esporte não assim, tem, por exemplo, a esgrima ainda acho que tem um agravante, porque você está me falando da história do... quero participar de uma competição classificatória para uma Olimpíada, por exemplo. Você tem que pagar do seu bolso. Cara, isso, né, falando em nível de seleção. Eu imagino que pelo clube você vai viajar, está tudo ok, tudo certo, Campeonato Brasileiro, enfim, que é o que vocês jogam. Agora, isso para mim é inimaginável. Você tem que participar de quero jogar os Jogos Olímpicos. Como é que funciona? Vocês são convocados para a seleção, é isso? Tem um campeonato? Os 4 primeiros do ranking formam a seleção brasileira. E aí, através dessas competições nacionais, a gente vai formando o ranking e é convocado para as competições internacionais. Só que não são todas as competições que a confederação consegue custear. Então, a maioria delas a gente tem que ir com recurso próprio. Deus, e às vezes, por exemplo, eu sou, sei lá, eu sou terceira do ranking, eu não posso ir, aí eles chamam a quarta. Mas não é que não pode ir tecnicamente, é porque não pode ir porque não tem grana. Não tem como, né? Gente do céu, alô empresas, tem empresa que, assim, eu imagino que você já deve ter feito isso algumas vezes, né? De tipo, tenho a vaga, tô ali entre os 4 do ranking, quero ir, bater na porta, falar um projeto aqui, tem isso aqui. Eu imagino que você já deve ter feito isso. Já, mas é aquela coisa, assim, fica aquele ciclo vicioso, porque eles querem um resultado, só que aí você não consegue ter o resultado porque você não consegue jogar as competições, né? E você também precisa fazer, sei lá, estágio de treinamento, né? Investir no seu desempenho, né? Para melhorar.
E eles exigem isso, só que se você não tiver recurso financeiro, você não consegue melhorar, né, sua performance. Cara, isso é bizarro. Eu achava que, tipo, em categoria de base, né, dentro do handball já aconteceu isso. Categoria de base, ser convocado, tinha fase de treinamento na minha época, né, 1900 e bolinha. Tinha fase de treinamento, você era convocado, minha mãe que pagava, fazer churrasquinho, enfim, era pra poder ir. Mas isso a gente está falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, com pouquíssimo recurso, com coisas. Você viajar para uma competição que classifica para alguma coisa, você tem que tirar do seu bolso. E aí você não vai porque você não tem dinheiro, vai do ranking de baixo. Isso para mim é bizarro. E pra gente é muito frustrante, porque eu lembro que em 2019 eu fui convocada pro meu primeiro Pan-Americano de esgrima. De esgrima. E assim, eu melhorei assim muito rápido, né, dentro da esgrima, assim, dentro do próprio esporte, assim, espera, né, mas eu sempre treinei muito. E aí saiu essa convocatória e eu nem acreditei, eu nem sabia, na verdade. Minha amiga me ligou, tipo, você não vai? E era no Canadá. Eu falei, gente, como que eu vou pro Canadá? Assim, eles avisaram um mês antes. Aí eu falei, como que eu vou comprar uma passagem um mês antes pro Canadá? Aí eu nunca esqueço, uma colega minha da esgrima, do lado paulistano, ela falou assim pra mim, você precisa começar a tomar o lugar que é seu, né? Você precisa ir para essa competição. Aí falei com os meus pais, falei, e agora o que a gente vai fazer? Na época, olha o drama, né? Meu pai trabalhava num restaurante japonês, meu pai era maître lá. E aí os donos do restaurante ofereceram, assim, 2 rodízios para fazer uma rifa. E aí meu pai começou a vender rifa e vende rifa do restaurante. E eu vendendo rifa, assim, tudo quanto é lugar e faz vaquinha. No fim das contas, eu consegui ir para a competição. Mas foi assim um sufoco, assim. A gente às vezes, por exemplo, se tem muitas pessoas dentro do esporte que tem recurso financeiro para ir, tudo bem, não é o meu caso. E aí a gente tem que, né, dar um pouco esses jeitos para conseguir, porque não é só a passagem, a hospedagem, tem a alimentação, né? A gente tem que comprar equipamento também. Custear tudo. E eu imagino, né? Que você é florete, desculpa. Não, espada, né? Uhum. Imagino que deve ser baratinho uma espada. Olha, hoje em dia com o preço que tá o dólar, tá difícil, tá doído. Não tem nacional? Não, assim, a gente tem uma marca nacional, mas para competição internacional precisa ser homologada pela Federação Internacional por conta de segurança mesmo. Então a gente tem que ter os equipamentos homologados pela FIFA. Fala quanto que é uma espadinha? Hoje em dia, no Brasil, se você comprar uma espada... Fala em dólar que não assusta muito. Não, vou falar em real. Completa, eu acho que tá saindo em torno de R$1.700. Uma espada completa. E isso dura? Tipo, você tem que ter um jogo de espada, ou não? Uma espadinha você vai lá e treina? A gente tem que ter algumas, porque normalmente pode dar problema na hora de entrar em pista, pode quebrar a lâmina também. Algumas porque a gente normalmente troca a lâmina só, né? O copo, o punho fica. Mas a gente quebra... Eu não sou uma pessoa que quebra muita lâmina, mas tem gente que quebra a lâmina... Né? Nossa, a rodo. Meu bolso agradece. Nossa Senhora. E aí, Marcela, você me contando esse monte de coisa, aí me vem à cabeça a gente recém aí teve os Jogos Olímpicos, né? A gente vê aquelas histórias de superação, e aí falaram muito do Ítalo Ferreira, que começou a pegar onda em tampa de isopor. Cara, isso não é caso isolado, isso é regra no Brasil, é regra. Então você me falou que seu pai trabalhava no restaurante japonês, que aí tiveram os donos do restaurante que ajudaram oferecendo, seu pai se matou de vender rifa porque tinha um sonho da... Cara, o esporte olímpico no Brasil, para quem ainda não sabe, não conhece, prazer, é isso. Infelizmente é isso. Claro, tem ali, né, as coisas fora da curva, talvez hoje vôlei e basquete sejam esportes. E o basquete aí que nem classifica para Jogos Olímpicos, né? Que a gente sabe que uma coisa é no Brasil o que acontece na NBB, que são os clubes, a outra é a CBB, que é a seleção, que não consegue classificar para os Jogos Olímpicos, o último pelo menos, e o do Rio classificou tinha vaga, por ser país sede, mas... Cara, essa é a realidade do esporte no país. Então, cada vez esporte com menos visibilidade tem mais dificuldade. Aí vem pandemia, vem toda aquela história que a gente já conhece. Mas, cara, toda vez que eu escuto uma história dessa, é legal de superação, porque na hora, eu tenho certeza que na hora lá que você tá lutando, vai pegar a menininha da França, sem preconceito, sem nada, mas até a menina da França, que ela vai chegar no ginásio dela lá, vai estar tudo bonito, vai ter 4 caras pra prender ela lá no negocinho, ou nem vai ser, porque é de Bluetooth, aí vai ter 70 espadinhas pra ela lá e tudo, e ela vai ter um ministro tudo, e vai ter você, que, ralou pra poder comprar a sua espada, suas 3 espadinhas ali, pra chegar lá, pagando o seu bolso, escolhendo o hotel mais barato, talvez um hostel. Então, assim, a gente cobra muito rendimento, chega aos Jogos Olímpicos, aí, vamos supor, uma coisa que... Aí você se classifica para Paris, 2024, aí chega lá, tem um desempenho
que para você talvez seja muito bom. Não sei quantos atletas são ao total nos Jogos Olímpicos. 32. Talvez, sei lá, fique em 25º. O cara que vai abrir o jornal vai ler. Marcela Silva ficou em 20º. Nossa, também, né? Esgrima no Brasil. Mas, cara, tem uma puta história de vida ali por trás. Enfim, assim, essas coisas. Eu queria até deixar uma provocação, que uma vez a minha mãe, ela comentou nisso, né? De que parece que o atleta brasileiro, que se ele não se lasca, não tem aquela história de sofrimento, né? De que, nossa, trabalhou de garçom, de que vendeu o bolo. Parece que não toca as pessoas, não é suficiente, né? Assim, tem que ter um drama por trás, né? Parece que o esforço por si só do atleta não é suficiente. Até quando você fala assim, o que você faz? Só atleta. Ah, mas você só faz isso? Oi, querida, só faz isso? Isso aí direto. Então, é muito um pouco da mentalidade também, assim, né, dos brasileiros, de não reconhecer o trabalho do atleta. Porque eu, por exemplo, eu como atleta, eu entendo que meu propósito de vida, a minha missão, meu dia a dia, é no esporte. E ali onde eu tô, é onde eu tô realizando essa missão, né? Então, assim, como alguém agrega um valor e diz só isso que você faz, e as crianças que treinam comigo, que eu tento inspirar, né? E assim, cada vez que eu também me supero de alguma dificuldade, isso serve de inspiração também para outras pessoas, e as dores que eu tenho de pós-treino, e as lesões que eu vou levar o resto da minha vida. Então isso é muito difícil, que eu acho que até tem um pouco essa mentalidade. Mas isso você falou é verdade, a gente não tem que ter uma história por trás sofrida para alguém dar valor, né? E quando você ganha, porque quando você perde, não tô nem aí se é história triste, se é história legal, se é história bacana, porque eu tenho certeza que a maioria dos atletas que a grande maioria que não é campeã olímpica, enfim, não consegue conquistar o seu objetivo, eu tenho umas puta história difícil por trás também, e talvez o cara até conquistar, se tivesse a chance de conquistar alguma coisa, se tivesse tido um suporte, tivesse tido um descanso, tivesse tido uma equipe multidisciplinar, isso eu tô falando no geral, tá? Eu, graças a Deus, e você acho que também pode agradecer, ser muito grata por estar no Esporte Clube Pinheiros, que eu não canso de agradecer, né? Eu durante muito tempo fui arquirrival do Pinheiro, eu jogava numa equipe em São Bernardo, era feio, assim, treta braba. E aí depois de um tempo eu fui chamado, né, pra jogar no Pinheiro, assim, eu nunca imaginei, porque era arquirrival mesmo, assim, tipo Corinthians e Palmeiras. Posso contar uma história que você me lembrou agora? Ixi, lá vem. Não, quando eu passei na faculdade, acho que pela primeira vez, eu fazia a faculdade na Universidade Federal de São Paulo. E aí eu pegava o fretado pra ir, e eu tinha uma amiga, é minha melhor amiga. E foi ela que me apresentou o budismo também, né, que você estava comentando. E ela falava assim pra mim, nossa, mas não tem nenhum clube grande que você pode treinar aqui em São Paulo, porque eu treinava numa academia de esgrima, né, uma academia pequena. Você é daqui de São Paulo? Sou do ABC também. Ah, é? Do ABC? Nasci em Ribeirão, mas morei a vida inteira em Santo André. É mesmo? Eu sou carioca, mas moro em São Bernardo já tem um tempo. Meu pai é de São Bernardo. E aí ela falava, não tem nenhum clube grande. Eu falava, ai não, mas eu não sou boa o suficiente pra entrar no Pinheiros, né, no Paulistano. E ela conta essa história até hoje. Ela fala, quando eu te conheci, você falava que não ia conseguir. Não ia conseguir entrar num clube grande. Hoje você tá no Pinheiros, que é um dos maiores clubes, né, da América Latina. Aí eu falo, nossa, que doido isso, não, né? Muito maluco. E assim, o Pinheiros, né, passa por enormes dificuldades, assim. Tem as suas dificuldades também para sustentar o esporte e tudo, mas é um clube que sempre briga, né? Até considerado o mais olímpico do Brasil. A gente tem alguns outros, o Minas, que é um clube co-irmão do Pinheiros, também tem um trabalho muito, muito bacana. O Paulistano tem algumas modalidades, enfim. Então eu acho que, assim, falando do handebol, não sei na esgrima, mas acho que não, mas o handebol, muitas equipes são de prefeitura, né? Então muda a gestão, sempre aquele negócio de será que vai ter e tudo. Pinheiros está aí, não sei quantos anos de história dentro do handebol, da esgrima, do judô, de todas as modalidades que tem, porque é um clube, né, estruturado, não é um perdão, não é um clube, não é uma prefeitura, por exemplo, que vai mudar a gestão, o cara tá nem aí pro esporte agora, agora não, vamos pro esporte, tá? A esgrima não tem muita história de prefeitura, né? Não tem. É clube. Tem um clube no sul, né, que é forte, que é a Amanda... Grêmio Náutico União, no Rio Grande do Sul, que é muito bom, principalmente pro florete. Aí em Curitiba, que é onde o pessoal, né, tem o Mestre Cato, que é uma academia, né, que acredito que a grande maioria dos atletas tem que se bancar por ser uma academia, né, e não ser um clube. Tem o Clube Curitibano lá, o Círculo Militar do Paraná. Tem alguns clubes aí. Tem, lá eles são muito fortes, em Curitiba são muito fortes na espada. Entendi. E aí, como é que funciona a base? A base do... Porque pra mim, hoje eu vou ficando velho, cara, você vai ficando meio pensando nas coisas. Pra você melhorar aqui,
você precisa ter uma mega base, né? Não adianta você ter uma base desse tamanho que o pico da sua pirâmide vai ser desse tamanho. Se tem uma preocupação, a Confederação Brasileira tem uma preocupação com o trabalho da base, com a divulgação, a disseminação da modalidade, porque eu sempre entendi o esporte, como eu sempre falo aqui, né, sou até repetitivo, mas eu sempre entendi o esporte como uma ferramenta transformadora social. O cara, de repente, não vai virar uma Marcela, mas a menina, enfim, mas vai ter oportunidade de estudo, vai entender a hierarquia dentro da modalidade, vai entender um monte de coisas, os valores que o esporte traz para a vida, que são que foram os valores que eu fui criado e que eu acho que, assim, pode até parecer meio tá se achando, não, mas que eu acho que que funciona muito. Eu tento passar até para as minhas filhas, porque o esporte ensina muita coisa, cara, né? Eu sou de Niterói, no Rio, e lá a galera fala, lá você forja o caráter, tipo um negócio até meio, sabe, meio militar, assim, não, cara, aqui tem regra, o negócio é assim. Eu acho que pra vida, eu acho que o mundo hoje também às vezes precisa de um pouco disso, de hierarquia, de regras, enfim, de coisas que te direcionem melhor. Como é que funciona a base na esgrima? Olha, eu vejo hoje, porque querendo ou não, sou uma atleta recente na esgrima. Eu comecei o alto rendimento em 2014. Sério? Eu falo que eu comecei a ficar boa em 2016, mais ou menos. Então, ainda é muito recente. Eu consegui evoluir num curto espaço de tempo, porque eu jogo com pessoas que praticam desde criança, né? E eu vejo que hoje tem alguns professores, principalmente aqui em São Paulo, que têm fomentado muito a esgrima nas escolas. Então, eles dão aula nas escolas. Nossa, eu tenho um amigo que ele faz umas competições internas das escolas que ele dá aula, assim, que é grande. Que legal. Assim, e é incrível, assim, porque as crianças têm um contato, assim, com o esporte desde pequenininha, né? Tem oportunidade de viajar para outros estados. Eu mesma viajei tem um projeto de esgrima lá em Paraisópolis e eu tive a oportunidade de viajar, eu acho que 2 vezes. Eu fui para Curitiba e para Belo Horizonte com 25 crianças. Então, através desse projeto, né, com muito esforço de alguns atletas que criaram esse projeto, proporcionar que essas crianças visitem outros estados, que vivenciem o esporte, a competição, a disciplina, a frustração principalmente, claro, né? Que eu acho que é muito importante nessa fase, né, da criança. E eu acho que, principalmente agora, vendo, né, eles deram muita prioridade. Teve o Mundial Cadete Juvenil, as crianças agora na esgrima estão na Colômbia. Que legal. Estão jogando Sul-Americano e eles vão ter um PAN ainda, nos Jogos PAN no final do ano. E eu acho que é um trabalho, sim, está tendo investimento, sim, na base, estágio de treinamento. E eu acho que a esgrima daqui para frente, assim, vai estar muito mais estruturada para a gente ter muito mais resultados e várias Nathalis. Que notícia boa, porque independente se é uma ação organizada da Confederação Brasileira de Esgrima ou se é uma ação organizada por atletas, por ex-atletas, por professores, já é um caminho, né? Claro que se você estrutura isso de uma maneira, né, pensando a longo prazo, como tivemos uma aula aqui com a Mariana Miné, que é a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, os caras fora da casinha, assim, você fica lá, sabe, babando, e fala, se toda a confederação talvez tivesse essa cabeça, esse profissionalismo que o rugby tem, que daqui a um curto espaço de tempo, ou que seja longo espaço de tempo, vai trazer muitos resultados, o esporte estaria decolando, assim, no Brasil. Mas infelizmente não é, mas que bom que tem ações de pessoas, partindo de pessoas para isso acontecer. Você falou sobre frustração, agora me veio um negócio na cabeça, né? Hoje, por exemplo, a criança fica jogando no celular, acabou, perdeu, vai joga de novo. Então, tipo, não tem frustração, né? Antigamente você ia pro flipper, perdeu, acabou a ficha, vai para casa. Hoje não, carrega na tomada, tá lá. Então, acho que o esporte também ensina bastante. E não só isso, eu vejo uma baixa tolerância à frustração da criança, de quando perde, não aceita, ou briga, ou não vou mais jogar isso, eu não quero mais fazer isso, e de que o esporte mostra isso, de como é importante lidar com a frustração, porque a gente se frustra muito, né, ao longo da vida. Muito mais do que tem alegria, muito mais frustração, muito mais dor do que alegria. Mas é que é viciante, né, cara? Então não tem jeito, só sendo atleta é muito bom. Todas as pessoas que sentam aqui para trocar ideia com a gente, eu fico muito feliz e tudo, mas quando vem um atleta, sabe quando você sente aquele negócio de, o cara entende realmente o que eu tô falando, porque é um negócio que, se eu falar ali com o Rafa, por exemplo, o Rafa talvez não entenda, né? O cara anda de bike, né, Rafa? Só anda de bike. Então, só anda de bike, não compete naquele negócio. Mas enfim. Marcela, queria te agradecer demais.
Tava nervosa ali no começo, tudo, saiu super bem, fala super bem, tudo se soltou, que legal, foi muito bacana. Acho que dar voz para outras modalidades é também uma das missões do Pod Esporte, né? Portas abertas aqui para você, sempre quiser falar alguma coisa, quando voltar de competição. Sei que você voltou agora recentemente. Voltei, ficou em Campeonato Brasileiro. Você ficou em terceiro. Então calma, que já vai de novo, já ganhou um monte de coisa, de vez em quando assim. Agora na verdade eu tô criando agora uma experiência com outro punho, né? Então tenho algumas dificuldades em si que ainda não tô acostumada. Mas baita resultado então, Sim. você tá nessa adaptando. Perdi na semifinal e... Calma, que acontece. A gente tem que pensar a longo prazo, que é Paris 2024. Aí, ó, esse é o objetivo seu agora. Sim. Legal, o mundo é redondo para dar volta, né? Para girar, enfim. Então, mas obrigado pela sua presença, tá? Obrigada. Deixa seu recadinho final aí. Queria agradecer a oportunidade para falar da esgrima, um esporte pouco divulgado ainda no nosso país. E fico muito feliz pelo convite, que é um esporte que eu amo de paixão. E me sigam nas redes sociais. Boa, vou deixar aqui o link na descrição, pode deixar, seguir a Marcela lá. Eu produzo um conteúdo legal pra caramba também, te sigo já há um tempo. Então, tá tudo aqui na descrição do link do YouTube. Tá bom? Pra você, continue acompanhando o Pod Esporte, olha os outros episódios, tem muito episódio bacana aqui, né, que a gente trocou ideia com um monte de gente muito legal do meio esportivo, vem muito mais pela frente, tá? Não esquece de se inscrever em todos os nossos canais, lá no Spotify, na Olá Podcast, que é o maior agregador de podcast do Brasil, desse Brasilzão de meu Deus. Também se inscreve lá no nosso canal do YouTube, deixa seu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito a gente, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu, fui!